Hoje é dia 2 de maio do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora que nós celebramos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós sempre repetimos que conduzimos os destinos de nossa clínica de dor do sistema músculo-esquelético. Os transtornos músculo-esqueléticos são transtornos decorrentes de processos, de doenças dos ossos, dos vasos, dos nervos, dos músculos, dos tendões e das articulações. E esses transtornos músculo-esqueléticos se manifestam principalmente por dois fatores que, em geral, sempre acompanham esses transtornos músculo-esqueléticos. Um deles é a dor e o outro é a incapacidade física progressiva. E, em geral, a grande maioria desses pacientes que nos procuram são doentes crônicos, sofredores crônicos, que sofrem problemas já com longa duração, de dias, de meses, de anos ou de décadas. Mas, vejam bem, a finalidade maior da ciência médica é fazer o diagnóstico, mas fazer o diagnóstico de certeza. Fazer o diagnóstico da causa da doença. Por quê? Uma vez instituído esse diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. E o tratamento só terá sucesso, só será satisfatório, só será um tratamento de sucesso em termos de resultado para o paciente, para a sua família e para o próprio médico, se resolver a causa da doença. Parece fácil falar assim, mas nem sempre essa causa se torna tão evidente. E muitas vezes nós, médicos, somos obrigados a amenizar sofrimentos, sem que tenhamos ainda o diagnóstico da doença. Entenderam? Mas o verdadeiro sentido da ciência médica é o diagnóstico da causa da doença. Uma vez removida a causa, todas as demais consequências desaparecem junto. Entenderam? A dor não é a doença. A dor é um sintoma, uma manifestação de doença. Entenderam? Não adianta. Se um doente está com dor, você dá analgésico. Não, nós temos que saber por que tem essa dor. Onde dói? Quando dói? Como começou essa dor? O que melhora essa dor? O que piora? Qual é a melhor posição de descanso para esse doente? Qual é a pior posição? Entendeu? Com todo esse questionário, com esse interrogatório, nós vamos tentando descobrir, como verdadeiros detetives, né, que doença é essa? Como ela começou? Que fatores causaram o início dessa doença? E por que ela está piorando? Por que ela está numa rota de piora? Entenderam? Tudo isso é importantíssimo para um médico, não é? Tentar resolver essa situação de doença e devolver ao doente a tão sonhada saúde. Mas nos transtornos musculoesqueléticos dos doentes crônicos, dificilmente você se propõe, como médico, a fazer uma única terapia. Não. Em geral, o tratamento de doenças crônicas dos transtornos musculoesqueléticos requer uma série de terapias que caminham convergentes para resolver a causa do problema. Então, é muito frequente em nossa clínica que nós instituímos
tratamento com fisioterapia, com exercícios de alongamento, com exercícios de fortalecimento muscular, com alinhamento do eixo vertebral, com alongamento do eixo vertebral, entendeu? E tem mais. Não damos muita importância à idade do paciente. Nós trilhamos uma conduta que é um pouco diferente do padrão da maioria dos médicos, né? Em geral, os médicos valorizam muito o fator idade. Não. Nós valorizamos muito qual é o seu estilo de vida, né? Qual é o seu estilo de vida? Por que você chegou até aqui com essa doença? Entenderam? É claro que quem vive mais maltrata muito mais o seu esqueleto, porque a cada dia da nossa vida, inúmeros fatores causam lesões ao nosso esqueleto. Entenderam? Os traumatismos, os microtraumatismos, o excesso de peso, a obesidade, a insuficiência muscular, entendeu? As tensões emocionais, entende? As quedas, entende? Tudo isso vão causando o grande vilão do nosso esqueleto, que se chama deformidade. São fatores lesivos que causam deformidade no nosso esqueleto. Para que vocês possam entender de uma forma bem simples, vamos imaginar que nós temos vários eixos no nosso esqueleto. Um dos eixos é o eixo dos ombros. Se você estender os seus braços, inclui os ombros e os membros superiores. É um eixo horizontal. O outro eixo horizontal é o eixo da nossa bacia. A bacia, ela é onde a coluna termina, né? Onde a coluna se encaixa e onde os ossos fêmures, nas suas articulações proximais, se encaixam na bacia. Veja a importância de tudo isso. Então, nós temos 2 eixos horizontais, ombros, braços, membros superiores, e um eixo horizontal da nossa bacia. Tá? Depois nós temos eixos verticais, cabeça, pescoço, coluna torácica, lombar, e os eixos verticais dos membros inferiores. Inúmeros fatores desviam esses eixos. Então, o desalinhamento dos ombros podem ser causados por processos traumáticos, ou excesso de peso, ou insuficiência muscular, ou vício postural, como aquela moça que carrega a sua bolsa sempre do mesmo lado, mantendo o ombro elevado daquele lado, para que a bolsa não caia. Entendeu? Então, esses vícios posturais, essas má posturas, essa obesidade, excesso de peso, quedas, tensões emocionais, vão desalinhando os eixos do nosso corpo. Entende? Esse desalinhamento causa o maior vilão do nosso esqueleto, que são as deformidades. As deformidades podem receber vários nomes, né? Uma delas é o dorso curvo, né? Vulgarmente conhecido como corcunda, né? Então, aquela postura, né, de dorso curvo, caído, né? Eu chamo de a postura da depressão, né? Depressão. Por compensação desse dorso curvo, nós aumentamos a lordose lombar, que é outro desvio, outra deformidade, né? A lordose lombar pode ser aumentada propositadamente, através do uso de sapatos de saltos altos. Então, as senhorinhas sempre nos perguntam: o salto alto é prejudicial? É muito prejudicial, muito prejudicial. Nós atendemos senhoras
maduras já, que por contingência de trabalho eram obrigadas a permanecer em pé, usando sapatos de saltos muito altos. Isso causa uma lesão muito importante na região lombar, que são as artroses, os desgastes das articulações e o estreitamento do canal vertebral lombar, chamado estenose lombar, que são fatores preponderantes na dor ciática, na dor nas pernas, no cansaço das pernas, na queimação das pernas, no mau desempenho de marcha, entende? São fatores muito importantes. A hérnia ou hérnias de disco, que são os esmagamentos de disco, quando eles vão para fora do seu conteúdo, pressionando raízes nervosas, entende? A dor ciática não deixa de ser uma nevralgia. O que é uma nevralgia? Algia é dor, né? Nevralgia é dor de nervo, né? Então, é uma dor de origem em raiz nervosa. Uma nevralgia que todos conhecem é a dor de dente, né? Só que a dor de dente é uma nevralgia por exposição do nervo, por uma cárie, por exemplo. E a ciática, em geral, é uma nevralgia por compressão mecânica. Então, eu diria que 95% das dores ciáticas são adquiridas. Nós não nascemos para termos dor ciática. Não, nós fabricamos nossas dores ciáticas pelo mau uso que fazemos do nosso esqueleto em toda a nossa vida. E o efeito é somatório, cumulativo, né? Então, as lesões vão se somando. No início, podem representar apenas um desconforto lombar. Depois, uma dor suave, uma dor passageira, entende? Que facilmente é eliminada com uma pílula ou um comprimido de analgésico ou relaxante muscular ou anti-inflamatório. Mas o processo vai evoluindo, entende? Então, o paciente entra numa rota de piora. A cada dia, a dor piora. Ela pode ser localizada, mas ela pode mudar sua localização. Ela pode sair de um lugar para o outro. Ela pode ser também uma dor referida, ou seja, às vezes o paciente diz, tem uma dor terrível na panturrilha, na batata da perna, como a turma chama. Quer dizer, uma dor na panturrilha. E não tem nada na panturrilha. Na verdade, é uma dor ciática que nasce na região lombar. Muita dor de cóccix também, a coxalgia, aquela dor no finzinho da coluna, que às vezes as pessoas se incomodam sentadas num plano duro, né? Dá uma dor no cóccix. Muitas vezes também é uma dor irradiada de compressão da região lombar que se irradia para o cóccix. Aliás, a ciática é uma dor de 1000 faces. Ela é multicolorida, ela tem muitas cores, entendeu? Ela pode se irradiar para o cóccix, pode se irradiar para a região anterior, para a virilha, pode se irradiar para a cabeça do fêmur lateralmente, pode se irradiar no posterior da coxa, no anterior, no anterolateral da coxa, pode se irradiar para o joelho, para a panturrilha, para os pés, entenderam? Então, esse diagnóstico, às vezes difícil, tem que ter o critério médico, entenderam? Não vem com essa de tome esse comprimido, se você não melhorar, procure o médico. Não, senhor, está errado, a ordem está errada dos fatores, entende? Procure antes o médico e pergunte se pode tomar tal comprimido, entenderam? Por quê? Porque todo processo, toda doença, tem muito mais chance de melhora, de cura, quando o médico pode abordá-la no início dessa doença, entendeu? É o tal do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce salva vidas, cura doenças, entendeu?
com muito mais rigor, com muito mais facilidade, com menos custo. Entende? Se o doente é acudido a tempo, se o doente é atendido no início desse processo, entendeu? No início desse processo. Então, as possibilidades de ter uma cura são muito maiores. O médico trabalha com mais possibilidades de cura quando faz um diagnóstico da causa precocemente, no início da doença. Entenderam? Então, está errado você se automedicar. Está errado você tomar o mesmo medicamento que o seu vizinho, que o seu irmão, que o seu tio, que melhorou com esse comprimido. Não. Cada caso é um caso. Cada doente é um doente. Cada doença é uma doença. Entenderam? Então, é necessário sempre o critério médico para dar o diagnóstico da doença. Entende? E esse diagnóstico da doença só pode ser perfeito, rigoroso, diante de uma entrevista médica, de uma consulta médica que não é rápida. Não há como uma consulta médica ser muito rápida. Entende? O médico precisa ouvir toda a história que o doente vai contar. E muitas vezes eles esquecem de detalhes importantes na sua história clínica. E o médico aí faz o que se chama o interrogatório complementar, perguntando, mas quando? Como que foi isso? Como que aconteceu? Já teve isso antes? É o primeiro episódio? Enfim, o médico aí completa a história clínica que o doente contou, fazendo um interrogatório minucioso complementar. Entendeu? Aí, depois disso, vem um aspecto chamado exame físico. Né? Aí o médico tem que fazer o exame físico do paciente. No sistema músculo-esquelético, dos transtornos músculo-esqueléticos, temos que examinar o doente na posição em pé, na posição sentado, na posição deitado, na posição andando, na posição se abaixando, na posição se levantando. Enfim, nós temos que testar todas as funções desse esqueleto, né? E sentir quais as limitações. Entende? Quais as limitações. Não consigo me abaixar. Não consigo me ajoelhar. Não consigo. Não consigo sentar. Se me sento, me dói demais. Preciso deitar. Entenderam? Então, todos esses aspectos se revestem de uma grande importância para o médico. Entendeu? Mas nós queríamos completar a jornada de hoje lembrando de coisas muito importantes. Né? É muito comum, né, nas doenças crônicas, o paciente receber o cruel diagnóstico de doença incurável. Né? Não esqueçam vocês que esse diagnóstico é um diagnóstico médico, porque a ciência médica é uma ciência de possibilidades e não de certezas. Então, se ela é incompetente para curar uma doença, ela chama isso de doença incurável. Entendeu? Mas esse diagnóstico cruel não tem que ser levado como uma crença verdadeira, como uma verdade absoluta. Não. Nós já vimos muitos incuráveis se curarem. Existe, inclusive, uma cura chamada cura espontânea, que não tem explicação. Nós, médicos, chamamos de cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. Entenderam? Então, a idade é importante? A idade é importante, mas não tem a importância que dão a ela. Ela é muito, muito, muito exagerada. Né? Os fatores de doença são muito exaltados conforme a idade do doente. Nada disso. Eu quero saber qual é o estilo de vida dele. Entendeu? Em cima do estilo de vida, eu vou pesquisar porque essa doença aconteceu. Ele tem
bons hábitos de vida, ele tem bons hábitos nutricionais, de alimentação, ele tem bons hábitos de exercícios físicos, de saúde física, ele tem bons hábitos, ele tem uma boa proporção peso-altura, ou ele é viciado em analgésicos, anti-inflamatórios, ou ele é viciado em exagero de comer e se tornou um obeso exagerado, né? Nós estamos atendendo um paciente que pesa 150 quilos. 150 quilos. E sabe o que ele me disse? Doutor, o senhor não sabe nada. Eu emagreci 38. Ou seja, ele pesava 188. Então, para ele, 150 hoje é confortável. Entenderam? Mas não é confortável para o seu esqueleto. Não é confortável. Imagine vocês. Um saco de cimento pesa 50 quilos. Entendeu? Se um paciente pesa 150 quilos, ele está carregando no mínimo 2 sacos de cimento toda hora, em cima da sua pobre coluna. Entende? Ele vai gastar todas as articulações de carga. As nossas articulações de carga são as da coluna vertebral, as articulações dos quadris, os joelhos, os tornozelos e pés. As pernas também começam a entortar, perdem um alinhamento dos seus eixos verticais, né? Em X, ou em perna de cowboy, em arco, entenderam? Então, o que acontece? O esqueleto sofre um desalinhamento. Ele sai do prumo. Eu brinco com meus pacientes e digo assim, você vem no médico, mas o teu problema é de engenharia. A engenharia do teu esqueleto, a bioengenharia do teu esqueleto, entendeu? Você saber o que é um desalinhamento do eixo do esqueleto? É muito simples. Se você se pesar em 2 balanças, pondo o pé numa balança e o pé noutra balança, e você pesar 60 quilos, não vai dar 30 e 30. Vai dar, por exemplo, 35 e 25. Ou seja, você está fora do prumo. Ou seja, você está sofrendo um processo de deformidade. As deformidades maltratam os nervos, as raízes nervosas, maltratam os músculos, maltratam os tendões. Daí as fibromialgias, daí as lombalgias, daí as nevralgias, daí as artralgias, dores articulares. Entenderam? Entenderam? Então, o médico há de distinguir sempre que tipo de dor é essa, como ela aconteceu, como ela está evoluindo, entende? O que faz ela melhorar, o que faz ela piorar. Não esqueçam que a pior dor do mundo é a da gente. E a dor é subjetiva. A mesma dor é sentida diferente por diferentes pessoas. E na mesma pessoa é sentida diferente, dependendo do seu grau de emoção. Dependendo das suas emoções. A sua dor pode, se você senti-la, maior ou menor. Né? Tem um provérbio que diz assim, quem está apaixonado não adoece. Entendeu? Mas a paixão é uma grande doença. Mas hoje a nossa jornada está terminando. Olha. O horário aqui já está avançando. Então, eu queria dizer a vocês que tenham muita fé em que o processo de cura, ele muitas vezes, ele é muito difícil, ele é muito distante, mas ele é possível, embora muitas vezes ele parece impossível, entende? E que o triângulo, determinação do doente em ficar bom, suporte familiar e o médico aceitar o desafio de resolver o problema, faz uma grande diferença para se conseguir um resultado altamente satisfatório. Muito obrigado por toda essa atenção. Quero que todos vocês sejam muito felizes. Mas para isso, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.